Olá, queridos, como vocês estão? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje o estudo então do livro do profeta Isaías, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas antes, gostaria de orar pedindo a orientação de Deus para esse momento e também fazer uma breve introdução antes da gente começar então o capítulo 2 de Isaías. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor permite estudarmos a sua palavra, que o Senhor permite estarmos diante do Senhor, diante da presença do Senhor e dos nossos irmãos também que estão assistindo esse estudo. Nós somos gratos por ter liberdade de poder estudar a tua palavra, por podermos ter aqui uma semana também sobre a tua proteção, a nossa vida sobre a tua proteção. Somos gratos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a história, pela redenção que o Senhor nos propõe por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, pela condição de termos esperança, de sabermos que o nosso futuro será glorioso com o Senhor. Muito obrigado por todas essas coisas. Papai, nós pedimos agora que o Senhor nos dirija humildemente para que possamos aproveitar esse momento da melhor maneira, que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Seu Santo Espírito nos dirija para que realmente possamos aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e que nós possamos ser praticantes daquilo que o Senhor nos tem ensinado. Que nós possamos Te amar acima de tudo, que o nosso primeiro desejo seja amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, confiantes de que quando amamos o Senhor nos capacita para caminharmos nas Tuas veredas. Por favor, nos dirija por este caminho, nos dirija pelo Teu amor, e nós oramos assim agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos começar a entrar numa parte já das profecias contra Israel. No capítulo 1 nós já vimos uma introdução, dessas profecias que Isaías vai fazer então para o povo israelita. Mas eu queria fazer uma colocação antes, porque o livro de Isaías é um livro que ele é recheado de indicações do fim dos tempos, A gente tem uma disciplina na teologia sistemática chamada escatologia, Escatos, que significa últimas coisas, e logia de estudo, Então, estudo das últimas coisas. Nós hoje temos uma revelação muito maior do que o povo de Israel tinha na época de Isaías e teve até na época da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos já a revelação completa de Deus, inclusive com a primeira vinda do Messias já sendo realizada e agora a promessa da sua segunda vinda, que a gente acompanha aí durante o Novo Testamento, com o seu ápice no livro de Apocalipse. Livro que, inclusive, se a gente ler o livro de Apocalipse, nós vamos ver muitas profecias paralelas a que foram dadas aos profetas, e principalmente as que foram dadas a Isaías também. Então, quando a gente lê Apocalipse, nós vamos fazer muita conexão com os profetas e com Isaías. Por quê? Porque é a revelação de Deus sobre as últimas coisas. Só que estudar escatologia não é algo simples, Porque hoje você tem inclusive linhas diferentes de pensamento, Nós temos no mínimo 4, são mais, mas as grandes principais linhas, aí são 4 linhas hoje de pensamentos, Você tem um grupo que fala, por exemplo, sobre um milênio que não vai ser literal aqui na Terra, que é um grupo chamado amilenista. Aliás, voltando um pouquinho antes, a gente precisa entender na doutrina das últimas coisas que nessa restauração que Deus faz, e principalmente quando é relatado no livro de Apocalipse, surge um item chamado milênio, um termo chamado milênio, E aí esse termo chamado milênio, ele traz aí algumas interpretações diferentes quando as pessoas estudam então as últimas coisas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa linha amilenista, é alguém que entende que esse reinado de Jesus não vai ser um reinado aqui presente na Terra, ainda com as pessoas não restauradas. É um reino espiritual.
Na verdade é o que eu entendo, tá, gente? Eu não sou teólogo, eu não sou conhecedor pleno desses assuntos, é o que eu já ouvi e entendo. Pode ser que eu não esteja falando de forma tão exata como eles dizem também. Eu estou dando a interpretação do que eu já ouvi. Tem a linha pós-milenista, que é aqueles que acreditam que vai ter um milênio aqui na Terra, literal, e no final desse milênio é que ocorre a segunda vinda de Jesus. E tem os pré-milenistas, que acreditam que Jesus vai voltar a segunda vez, depois que ele voltar, ele vai restabelecer um reinado de vai estabelecer, desculpa, um reinado de duração de 1000 anos, e no final desse reinado de 1000 anos, ele volta então para terminar a obra, para concretizar a restauração, e aí sim, vir o novo céu e a nova terra sobre a terra como um todo, né? Então você tem essas linhas. E o pré-milenismo são 4, porque o pré-milenismo tem 2 grandes divisões. Uns que acreditam que são chamados os pré-milenistas históricos, que acreditam que os crentes passarão pela grande tribulação. E tem aqueles pré-tribulacionistas que acreditam que os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Tem mais diferenças entre eles, eu estou falando aqui as principais, tá? Mas então, se a gente pensar no estudo dos últimos tempos, a gente vai ter no mínimo essas 4 grandes linhas aí. E aí a gente vai ver teólogos, pastores maravilhosos defendendo teses diferentes. Então, se a gente, por exemplo, ouvir uma mensagem do Augustus Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, eles defendem a tese do amilenismo. Então as suas mensagens vão estar direcionadas à visão amilenista. Se a gente vê, por exemplo, você tinha Jonathan Edwards, que foi um cara maravilhoso, né? Uma pessoa que viveu um grande avivamento. Na verdade, pessoas que viveram grandes avivamentos na época da igreja, ou seja, que viram uma obra muito grande do Espírito Santo, tendem a ser pós-milenistas. Jonathan Edwards era um que compartilhava dessa visão pós-milenista. E aí nós temos os nossos pastores, por exemplo, o pastor Darcy, que ele defende a linha pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Que é o do arrebatamento. Tem Marcos Granconato, que é outro que vai nessa linha também. Eu hoje frequento uma igreja aqui em Valinhos. O meu pastor Marcos, ele é da linha já pré-milenista histórica, né? Que crê então que os crentes passarão pela tribulação. Então a gente vai ver grandes teólogos, grandes pastores, grandes estudiosos da Bíblia defendendo linhas diferentes. E eu estou fazendo essa introdução para vocês, por quê? Porque se vocês forem estudar posteriormente o livro de Isaías, procurar na internet vídeos, procurar assuntos para complementar o estudo de Isaías, vocês podem encontrar essas linhas diferentes. E nós temos que tomar cuidado para que isso não gere confusão na nossa cabeça. Então, se eu for procurar, por exemplo, o que Hernandes Dias Lopes fala de Isaías 2, que vai mencionar o reino aqui, ele vai ter uma visão. Se vocês forem ver Marcos Granconato falando de Isaías 2, vocês vão ter outra visão. Eu acho que para a gente poder defender uma dessas teses, a gente deveria ser muito estudioso, ser um teólogo, como essas pessoas são. Nós não somos, eu pelo menos não sou, então eu não me sinto capaz de defender uma dessas linhas. Inclusive, vou até confessar algo para vocês, dentro das minhas limitações, né? Eu fui buscar um pouquinho de entendimento sobre esse reinado milenar e eu encontrei coisas muito positivas para ambos os lados, como coisas negativas também. Um exemplo. Então, quando a gente fala de amilenismo, eu tenho uma vertente forte porque eu venho de uma origem um pouco mais do espiritismo, né? Então é um pouquinho desse espiritual. Porém, quando a gente lê sobre as possibilidades de reino verdadeiramente, que fala, né, de um reinado de paz, e é possível e é verdadeiro, e principalmente quando fala que pessoas vão morrer já de idade avançada, com 100 anos vai ser jovem para morrer, por exemplo, vai dar um pouco de problema para a gente responder isso. Naturalmente, eu já vi explicações de pessoas amilenistas sobre isso, mas eu não me senti 100% convencido do que elas falaram. Até porque, mais uma vez, eu não sou estudioso, então não teria nem como eu debater com eles, por exemplo, uma situação dessa por não ter o conhecimento que eles têm, né? Como da mesma forma o pré-milenismo. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em entender que no reinado
milenar vão voltar a ter os sacrifícios, né? Uma vez que não só os sacrifícios, as próprias festas, né? Que tinham como objetivo apontar para Jesus Cristo, que tinham como objetivo um papel didático de trazer o povo para lembrar, seja do Egito, né, da libertação do Egito, seja do tempo que eles ficaram no deserto, seja dessa dinâmica da necessidade de um Salvador, de um Messias. Então não acredito, também vi os pré-milenistas respondendo sobre isso, mas também não fiquei confortável com a resposta. Mas isso tudo por quê? Mais uma vez, eu acho que nós, como não somos teólogos, né, nós estudamos a Bíblia, nós buscamos entendimento, nós desejamos conhecer mais dela, mas não temos a profundidade que uma dessas pessoas tem, principalmente em estudar a cultura da época. Porque quando a gente estuda a Bíblia, nós não podemos só pensar em buscar, na verdade, desculpa, nós temos que buscar nela só a verdade, mas nós temos que conhecer a origem com que ela foi escrita. Então, por exemplo, quando eu vejo quando João está escrevendo o Apocalipse, para quem João estava escrevendo, como ele estava escrevendo, qual era o contexto da época, ou seja, analisar toda a parte histórica, a parte gramatical da língua que foi escrita, no caso do Apocalipse o grego, no caso de Isaías aqui o hebraico, né? A gente se aprofundar, nós temos a nossa vida cotidiana, o nosso estudo bíblico é do que a gente tem das nossas traduções, é o que a gente ouve dos comentários dessas pessoas, então às vezes vai nos faltar esse embasamento. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa nisso. Eu tenho em meu coração que eu recebo informação de todos e deixo que Deus trabalhe o que no meu coração? A visão gloriosa do futuro, não importa como ele seja. O que eu acho que a gente deve estudar as últimas coisas também nessa direção é para nos trazer ânimo, para nos trazer esperança, para nos trazer temor. Então, quando a gente estuda escatologia e devemos estudar escatologia, no nosso caso que não somos teólogos, não é para entrar em discussão. Ah, eu defendo a tese amilenista, eu defendo a tese pré-milenista ou pós-milenista. A gente pode até discutir com alguns irmãos amados que a gente está acostumado a compartilhar para crescer juntos, mas não para ficar, né? Ah, eu estou certo, você está errado, ou vice-versa. Então, isso é importante. E no livro de Isaías, eu fiz essa introdução porque a gente vai ver muito sobre esse reino, né? E aí, quando a gente começa a procurar, eu até faço o uso aqui de duas Bíblias, né, que dão essa diferença. Eu tenho uma Bíblia do John MacArthur, que é uma pessoa que defende o pré-milenismo. Então, quando ele fez o comentário dele de Isaías 2, teve um contexto. Eu tenho uma outra Bíblia de estudo, que é do Joel Bick, que é também um pastor famoso americano, que já é um amilenista. Então ele faz outros comentários. Aí se imagina se a gente não tem essa introdução. A gente vai ler esses dois comentários e vai falar, vixe, agora confundiu tudo, porque um está falando uma coisa, outro está falando outra. Mas não é, porque cada um defende essa linha. E na explicação que hoje nós pretendemos trazer para vocês, o que nós queremos mostrar? O que Isaías enxergava? Isaías não enxergava se ia ter milênio, se não ia ter milênio. Isaías não sabia até a distância que teria, né, dos últimos tempos, que é um termo que ele vai usar hoje. Ele não tinha essa dimensão de primeira e de segunda vinda de Cristo que nós temos hoje. Então, quando a gente estiver lendo as passagens, eu vou procurar trazer o que eu entendi de como Isaías entendia aquela situação. E não trazendo para esse estudo de escatologia, que inclusive é um estudo particular que a gente deve fazer em outro momento. Nosso estudo aqui é estudar o livro de Isaías e não falar de escatologia propriamente dito, que é um estudo específico, é um estudo que vai requerer realmente, né, um aprofundamento muito grande. Então, isso posto, a gente pode começar o capítulo 2. E aí eu queria pensar também que o capítulo 2, ele faz parte de um trecho que vai até o capítulo 5. Então é uma profecia que Deus dá para o profeta Isaías sobre o povo de Judá, e nós vamos ver que vai abranger também, né, as outras nações, mas em priori é para o povo de Judá, né? Mas é um bloco único. Nós não vamos conseguir ver esse bloco único hoje, né? Nós vamos tentar hoje falar do bloco que vai dos capítulos 2, 3 e o primeiro versículo do capítulo 4, e talvez na semana que vem então a gente vai falar do capítulo 4 e 5. Mas falando então, começando aí no capítulo 2, aliás, só antes também eu queria fazer um parênteses importante. Nós hoje temos uma dimensão dos últimos tempos, né? E nós vamos ver nessa passagem, nesse sermão,
o início da aplicação desses termos, né? Nos últimos dias, no dia do Senhor, naquele dia. Mais uma vez, na visão de Isaías, eu entendo que isso era um evento único, que não necessariamente no mesmo dia, mas um evento único, ali, algo no mesmo período. Nós já sabemos que não, nós já sabemos que teve a primeira vinda de Jesus Cristo, vai ter a segunda vinda. Aliás, nós temos um período já de 2000 anos separando isso, e nós nem sabemos qual vai ser realmente o período final. Então, nós hoje temos esse conhecimento, Isaías não tinha. Então, quando eu penso que ele está falando assim, nos últimos dias, naquele dia ou no dia do Senhor, ele está imaginando um evento conjunto ali. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Mas, começando então do versículo, a primeira passagem que vai do versículo 1 ao versículo 5, então capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, nós temos assim: palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre nações e corrigirá muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Então, nesse primeiro bloco aqui, nós vemos, né? Primeiro, o versículo 1 ele indica, né? Então, visão que veio ao profeta. Por isso que eu digo que isso eu considero um bloco, do 1 ao 5. A gente vai ver que tudo que a gente está falando, desculpa, do 2 ao 5, tudo que a gente está vendo, então, que inicia no capítulo 2 até o final do capítulo 5, está dentro dessa visão que Isaías recebeu. Vale lembrar que Isaías vai repetir muitas vezes esse padrão de proposta, né? Que é o quê? Isaías vai estar sempre buscando mostrar o pecado do povo para produzir arrependimento, mostrar que para que o povo seja salvo, eles precisam de um justificador, ou seja, apontando para o Messias, mostrar a visão gloriosa, né, do futuro que está previsto no reinado desse Messias, de modo que aqueles que se arrependem e tomam posse dessa provisão do Messias, né, da justificação do Messias, herdarão essas coisas com ele também. E aqueles que não serão condenados. Então esse vai ser o padrão das profecias, e a gente vai ver muito isso, essa dinâmica. Ele mostrando então, em certo momento, o pecado do povo, a necessidade do arrependimento, depois em outro momento o Messias, né? Depois o reino futuro, seja ele um reino literal de 1000 anos, seja o reino restaurado final, seja um reino espiritual, seja ele qual for, mas é um reino glorioso, um reino que Jesus Cristo reina. Depois ele vai trazer essa condição que para isso também vai ser necessário que Deus julgue o mundo naquele dia, né? O dia do Senhor. Então, o dia que Deus vai julgar as nações, e uns vão poder tomar posse desse reino, né, junto com Jesus Cristo, e outros vão ser condenados, e ele mostra o peso dessa condenação, né, trazendo as sentenças. Outra coisa importante, nós vamos ver nessa passagem aqui também um pouco, mostrando um pouquinho da sentença que Deus traz para eles já no presente, também apontando para a presença futura, ou seja, Deus vai tentar corrigir Israel, ou tentou corrigir Israel naquele momento lá, que mais para frente seria com o exílio da Babilônia, né, a escravidão da Babilônia, para tentar trazer o povo de volta. Mas isso também já mostrava um pouquinho que essa condenação que eles estavam tendo hoje, que dava um juízo parcial, que era o exílio na Babilônia, seria algo que no futuro seria bem pior, então, para chamar a atenção deles. Ou seja, eu não posso deixar de pensar no livro de Isaías como um chamado para o arrependimento, chamado para a gente reconhecer quem nós somos. E na época aqui Isaías estava chamando o povo para reconhecer quem eles eram,
para que eles pudessem voltar para o Senhor, se livrar de toda a condenação, pelo contrário, encontrar no Senhor a salvação e, encontrando essa salvação, pudessem tomar posse também do reino eterno que era prometido por Deus, né? Então, essa visão começa, né, no capítulo 2 com Isaías falando que é uma visão dada por Deus, e aí também mostrando, mais uma vez, aquilo que a gente falou, que toda a profecia, na verdade, é a própria palavra de Deus. Então, quem está falando aqui é o profeta, mas quem está colocando as palavras na boca do profeta é o próprio Deus, né? Aí nós percebemos aqui, só uma coisa importante também, do capítulo 2 ao capítulo 5, nós vamos ver 3 vezes Deus falando sobre a futura Jerusalém restaurada, sobre esse reino maravilhoso que está reservado. E aí ele começa a falar então aqui no versículo 2, a primeira vez sobre isso, né? O primeiro trecho que ele apresenta então desse novo reinado de Jesus. No versículo 2, ele introduz então com esse termo últimos dias. Esse termo últimos dias também é um tema muito debatido, né, entre as pessoas, o que significa esses últimos dias. Eu vou pensar aqui, então, como Isaías, como eu falei qual era o pensamento de Isaías, que ele estava dizendo exatamente já do início da restauração, né? E como a gente já sabe hoje que o início dessa restauração começa na obra de Jesus Cristo lá na cruz e vai terminar na sua segunda vinda, eu penso e tenho que seria todo esse período. Mais uma vez, Isaías entende isso como um período único. Ele não tinha essa dimensão que esse período único duraria talvez 2000 anos, ou mais que isso. Mas ele pensava no evento único. Evento que começaria então a Deus restaurar todas as coisas. Lembrando que esse início começa com a obra de redenção de Jesus Cristo vindo aqui. Então, quando ele pensa em últimos dias, né? Inclusive Jesus vai falar que sobre isso também, indicando um pouco sobre isso, né? Então, nosso entendimento hoje é que é o início, então, da obra redentiva de Deus. Esses seriam os últimos dias, né? Nesse tempo, o nome do Messias seria elevado sobre todos os povos, né? Olha que o capítulo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes. Aqui, mais uma vez, vai dar uma discussão, porque esse monte pode ser a própria pessoa do nosso Senhor Jesus, pode ser a Jerusalém restaurada, mas eu vou trazer a glória de Deus aqui. Então, a glória de Deus, seja na restauração do reino milenar, no estabelecimento do reino milenar, seja no reinado espiritual e no futuro reinado restaurado, seja no que for, a glória de Deus sendo evidenciada aqui, sendo elevada. Ele vai estar em cima de todos os montes, ou seja, nenhuma nação vai estar em cima dele. Pelo contrário, ele fala, né, todas as nações afluirão para lá. Ou seja, não vai ser só mais uma bênção para os judeus, vai ser uma bênção para todos os povos. E aí também já trazendo isso da entrada dos gentios, né, para a igreja, mostrando aqui Isaías que na verdade o plano de Deus sempre foi que todas as nações pudessem afluir para ele, não só o povo de Israel, né? No 3 ele reforça isso. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Jacó. E aí até uma coisa interessante que eles falam de subir e de buscar os ensinamentos, né? Para que ele nos ensine os seus caminhos, né? Essas nações, e até a vinda de Jesus Cristo, eram nações que não tinham a revelação específica de Deus. Deus sempre se revelou pela criação, pela natureza, por tudo, mas a revelação específica de Deus era só para Israel e para algumas pessoas que eles podiam alcançar, sejam israelitas prosélitos, né? Por exemplo, na mensagem do arrependimento que Jonas leva para Nínive, então eles têm um certo conhecimento, mas o conhecimento específico mesmo, pela lei que Deus deu para eles, pela condução na história, seja nos oráculos que Deus permitiu que eles tivessem antes dos outros povos, os profetas, os sacerdotes, era só Israel que tinha. A partir de Jesus Cristo, isso passa a ser revelado para toda a humanidade. Aí depois então da obra de Jesus e no estabelecimento da primeira igreja, né, a gente vê no livro de Atos então a palavra de Deus saindo para todo mundo, né? Os povos vindo para o Senhor. Não quer dizer isso, mais uma vez, quem
crê, por exemplo, no reino milenar, acredita que quando for estabelecido esse reino milenar, eles vão lá para conhecer mais sobre Deus. Mas nós já entendemos que hoje todos os povos têm acesso à palavra de Deus, à verdade de Deus, ao convívio de Deus, à amizade de Deus. Nós, por exemplo, não somos israelitas e temos a oportunidade de sermos amigos de Deus, de buscarmos a Ele todo momento, de nos elevarmos ao seu alto monte para buscar realmente o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu ensinamento. O que nós estamos fazendo aqui agora? Conhecendo o Senhor, buscando os caminhos dele para que ele nos ensine a andar pelas suas veredas, né? A passagem continua e diz: porque em Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, apesar disso, dá uma impressão, por exemplo, do estabelecimento do reino, e não quer dizer que não possa ser, mas a gente está indicando exatamente essa vinda da obra redentora de Cristo que foi realizada ali naquela região. Inclusive, né, o seu desfecho final foi exatamente na cidade de Jerusalém, né? Agora, é bacana a gente entender isso também, porque aí vem uma coisa bacana para a gente entender, que é o princípio do reino, né? E eu não esqueço aqui de trazer o Sermão do Monte como uma base para a gente, até Jesus ali vindo, né? Lembra que João Batista começa falando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E esse reino agora, ele vai ser estabelecido sobre alguns ensinamentos que vão nortear o caminhamento do seu povo, né? As veredas do povo que eles deviam seguir. Então, logo depois que Jesus passa por esses períodos, passa pelas tentações e começa seu ministério, ele já faz o Sermão do Monte, que é o primeiro sermão que ele começa a estabelecer esses caminhos, essas veredas, nos mostrar, né? E é interessante que no 4 ele vai entrar, né, que o seu reinado é de paz, não é mais de guerra, né? Não vai ser um reinado de armas, pelo contrário, as armas que eram usadas ou que são usadas para a guerra passam a ser instrumentos para construção. Ele fala aqui da agricultura, mas para construir algo, para plantar algo bom, né? E Jesus vai estar toda hora batendo nisso, né? Quando o povo está esperando. E Isaías aqui nos mostra algo interessante, porque olha só, o povo de Israel recebe essa profecia que seria um reinado de paz, não seria um reinado de guerra, seria um reinado, né, de sabedoria, de conhecimento. E eles, na época de Jesus, estavam esperando um reinado bélico, um reinado de alguém que pudesse confrontar Roma, destruir Roma e devolver para Israel uma paz, mas não devolver uma paz para Israel, para que Israel no seu interior tivesse paz e não o mundo tivesse paz. Essa passagem diz que o reinado de Jesus Cristo é um reinado de paz, é um reinado de paz que diz não de paz nossa, né? O nosso povo tem paz, é um reinado de paz, não vai ter mais guerra, né? Ninguém mais vai aprender sobre guerra. As nações, e não fala só de Israel, as nações pegarão as suas armas e transformarão em coisas para plantação, para construção de algo e não para destruição, né? O totalmente oposto. Israel tinha em mente, mesmo tendo essa profecia, que não, Jesus tinha que vir de forma, né, bélica. Aí entram algumas discussões que a gente não pode tirar de mente. Ah, mas não existe paz no mundo hoje, então o reinado de Cristo ainda não existe. Verdadeiramente, o reinado de Cristo ele já existe desde a cruz para os seus filhos, né? Tanto é que os seus filhos agora, os seus verdadeiros filhos, vivem pela paz, vivem na luz, eles querem edificar e não destruir, né? Jesus nos diz inclusive que nós devemos amar aos nossos inimigos. Então, o verdadeiro cristão, aquele que realmente foi alcançado pelo amor de Cristo, ou o que está sendo alcançado pelo amor de Cristo, ele está largando o seu lado de guerra e transformando em paz, indiferente da situação, indiferente de quem quer que seja. E, na verdade, eles não vão ter paz com o mundo, mas eles dão paz para o mundo. Então, vamos lembrar da primeira igreja, que foi uma igreja não só da primeira igreja, mas dos 3 primeiros séculos ali. Eles foram perseguidos, mas mesmo assim eles se entregavam em amor por aquelas pessoas, entregavam louvando a Deus, glorificando a Deus, né? Agora, por um outro lado, também a gente não pode descartar que vai ter um reinado futuro de extrema paz, né? Então, a gente gosta muito de falar do termo já, mas ainda não, né?
Aqueles que conhecem cada vez mais Jesus Cristo já vão fazer parte do seu reinado e já vão gozar de tudo isso, mesmo com as perseguições do mundo, mesmo com todas as coisas que afligem a eles. Mas no reinado final vai ser um reinado de esperança e de paz. E isso é bom para nos dar essa esperança, né? Porque as perseguições do agora são incomparáveis com a glória do porvir, a glória daquilo que está reservado para os filhos de Deus, né? Que é o quê? Esse reinado de paz, esse reinado de construção, né? Outra coisa bacana, né? No capítulo 9 de Isaías nós vamos ver isso, né? Que Isaías chama Jesus do príncipe da paz. Isso é maravilhoso, né? E aí por fim no versículo 5 ele chama novamente Israel, tá vendo? Eu estou apresentando para vocês tudo isso, o futuro glorioso que está reservado para os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que confiam nele, aqueles que buscam ele, que buscam seu amor. Venham, voltem, né? Venham, ó casa de Jacó. E aí ele faz uma indicação bacana também, andemos na luz do Senhor. E aí nós hoje temos uma revelação clara, quem é o caminho, a verdade e a vida, quem é a luz do mundo? É Jesus Cristo. Então é um convite, venham, andem na luz do Senhor, e a luz do Senhor é Jesus Cristo. Hoje nós temos uma revelação maior que Israel, já sabendo em quem nós devemos andar então, quem nós devemos seguir. E esse é o nosso rei, o príncipe da paz, aquele que vai reinar, seja num reino literal por um período, mas que vai reinar eternamente. Sobre o seu governo nós viveremos eternamente, um governo que é restaurado, um governo que é de paz, um governo que não tem sofrimento, que não tem guerra, pelo contrário, tudo que era usado para guerra agora é usado para construção, para plantação de coisas boas. Então, aqui nesses primeiros versículos, né, do 1 ao 5, nós percebemos essa glória futura. E olha que bacana, aqui ele faz uma inversão. Então, o que Isaías começa a apresentar na sua visão? A glória futura, primeira coisa. Aí ele entra agora num segundo trecho, que é um trecho até longo, que é do 6 ao 22, que vai falar da destruição daqueles que não buscarem a Deus e não vão poder gozar então dessa glória eterna. Então até um contraste, né, do futuro de destruição para o ímpio, do futuro glorioso do justo que vai andar com Jesus Cristo. É bacana essa comparação nesse chamado do arrependimento, mostrando, olha, eu vou mostrar para vocês uma condição boa e uma condição de destruição, para que vocês possam crer nisso, e crendo nisso vocês andem na luz, vocês se arrependam, para que não caiam nesse caminho. E essa destruição, ele começa até falando, né, de forma genérica, ele vai aplicar isso para todos os povos, né? Então ele começa com Israel, falando de Israel, e vai permeando que não é só para Israel, Israel aqui, o Israel que não reconheceu o Senhor então, e indo para os outros povos, mostrando então essa destruição, né? E aí a gente então nessa passagem que vai do 6 ao 22, nós temos assim: pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoe, ó Senhor. Eu vou parar por aqui, porque esse aqui fala de Israel, depois a gente fala um pouquinho do restante, que vai abranger também os outros seres humanos, né? Então ele fala aqui do 6 ao 8, de por que Deus estava se afastando de Israel. Olha que interessante. No 5 ele fala, venha Israel e andemos na luz do Senhor. Ele chama Israel. E aí nós temos que entender o seguinte: por que ele está chamando Israel para andar na luz de novo? Porque Israel não estava andando na luz, nós já sabíamos naquela época, e nós sabemos hoje já que o Israel atual principalmente anda em total trevas, né? Totalmente apartado da verdade de Deus, porque eles não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador na vida deles, portanto eles não estão caminhando pela verdade. Deus se afastou deles, se retirou deles, né? E aí ele vai explicar o porquê que eles foram abandonados, né? Então fala, pois tu, Senhor, abandonaste o povo. Aí por quê
eles foram abandonados? Pela corrupção, pela adivinhação que eles faziam. Olha Deus trazendo para eles o que eles estavam fazendo igual ao que os outros povos faziam, né? Inclusive ele fala, vocês hoje estão praticando, vocês são adivinhos como os filisteus, vocês estão buscando adivinhação como eles, vocês se associam com outras pessoas, com estrangeiros, vocês fazem acordo com eles. Vocês que eram para ser uma nação santa, ou seja, uma nação separada dos outros povos, pelo contrário, vocês se misturaram com eles, mas pior do que se misturar, vocês adquiriram os hábitos deles. Então, em vez de vocês irem para o mundo, né, e santificarem o mundo, pelo contrário, vocês foram para o mundo e se contaminaram com o mundo. Por isso o Senhor se afastou de vocês. Olha que coisa interessante, vocês estão cheios de riquezas, vocês têm prata, vocês têm guarnição para guerra, vocês têm cavalos, vocês têm carros de guerra, vocês têm ídolos. E qual o problema de tudo isso? Por exemplo, se a gente lê o 7 o 7 a gente vai falar, pô, tá tudo bem, né? Israel tá cheio de prata, de ouro, eles não têm, os tesouros deles não têm fins, eles têm cavalos, têm cavalos, têm carros de guerra, ou seja, é uma ênfase. Mas no 8 a gente vê, vocês estão cheios de ídolos, e essas coisas transformaram-se em ídolos para eles. Por quê? O 8 nos explica, porque eles adoraram isso como criação das suas próprias mãos, e não como dádiva divina. Né? Versículo 8, eles adoraram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Gente, quando a gente faz qualquer coisa acreditando que o mérito é nosso, transformamos isso num ídolo e o Senhor detesta isso, que é o que essa passagem está nos ensinando. Podemos ter bens, podemos ter sabedoria, podemos ter conhecimento, mas temos que reconhecer que isso vem do Senhor, isso são bênçãos do Senhor, são dádivas que Ele nos deu para que o nome dEle fosse glorificado. E quando a gente não reconhece isso e a gente entende que isso vem pelo nosso esforço, pelas obras das nossas mãos, essas coisas tornam-se ídolos na nossa vida. E no caso de Israel, Deus se afastou deles. Agora, se Deus se afastou de Israel por causa disso, por que não vai se afastar de nós também? O princípio de Deus para Israel é o mesmo princípio do nosso. Então nós devemos tomar cuidado em que nós depositamos a nossa confiança. Se são nas nossas mãos ou se a gente realmente acredita para quem é o verdadeiro concessor dessas coisas. Aquele que nos dá os bens, aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá as provisões, aquele que nos dá o fôlego da vida. Nós devemos ter isso sempre em mente, porque caso contrário a gente cria ídolo e criando ídolo nós vamos ter o mesmo problema de Israel que Israel está tendo, né? Olha que coisa interessante no 9. Com isso o povo se abate, as pessoas se humilham, né? Olha o caos, olha o oposto do que Deus espera deles, o que eles estão fazendo, né? A ponto de o profeta falar, não os perdoe, ó Senhor. Não, é quase assim, não tem perdão o que vocês estão fazendo. É imperdoável. E aí explica então o porquê que Deus abandonou o povo. Porque eles se tornaram imperdoáveis. Eles se tornaram pessoas arrogantes e pessoas altivas. E aí Deus introduz então agora na passagem do capítulo 10 ao 22 o que vai acontecer com as pessoas arrogantes e altivas. Então, ele apresenta a arrogância, apresenta a altivez de Israel, mostrando Israel, vocês que foram chamados para ser santos, humildes, dependentes, se rebelaram, se tornaram arrogantes, altivos e totalmente independentes. Por isso, sabe o que vai acontecer com vocês? O que vai acontecer com todas as nações que agem assim. E sabe o que é? Nós vamos ver agora aqui nessa passagem. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão abatidos e a soberba humana humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia.
Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam, e para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, os altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos, e contra todas as colinas elevadas, contra toda a torre alta, e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar. Entrarão nas fendas das rochas e das cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado. Então aqui nós percebemos um contraste, né? Contraste que vai ser revelado no dia que o Senhor julgar esse mundo. Então nós vemos aqui o termo naquele dia, ou no dia do Senhor dos Exércitos, ou seja, o dia que Deus julgar esse mundo. Gente, nós não podemos perder de mente que um dia Deus vai julgar esse mundo. E vão ter duas situações evidentes que essa passagem nos mostra. A humilhação dos altivos, arrogantes, idólatras e infiéis contra a glória de Deus. Vão ser dois lados totalmente opostos. E não tem povo que vai se livrar disso. Né? Ele fez a introdução de Israel no início, então mostrando que Israel vai estar nesse julgamento, e os seus infiéis, injustos, altivos e arrogantes vão passar por esta condenação, como também os outros povos. Né? Então ele fala aqui, por exemplo, né? Contra os cedros do Líbano, os altos e imponentes, ou seja, isso versículo 13, Líbano, né? A região ali mais ao norte, que inclusive tinha um esplendor grande pelos cedros. Cedros era uma madeira cobiçadíssima na época para as construções. Então eles são altivos, são arrogantes, vão ser também condenados. Contra todos os carvalhos de Baçã também, outra tipo de madeira muito preciosa na época, outro povo precioso, também era arrogante, também altivo, também vai ser condenado. Aqueles que se consideram montes altos, pessoas poderosas, né? Colinas elevadas, torres altas, muralhas firmes, né? Todas essas pessoas que têm confiança, que têm arrogância, que têm altivez, todos eles serão condenados. Os navios de Tarsis, que na época eram tidos aí como navios, né, esplendorosos, contra tudo que é belo à sua vista. O 17 vai no cerne da questão. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Todos os ídolos serão destruídos. Uma cena assim, um revival do que aconteceu, né? Um reviver do que aconteceu nas 10 pragas do Egito. Né? O Egito tinha 10 deuses, Deus foi um por um. Pau, matou, humilhou, e só o nome do Senhor foi exaltado em cima de todos os outros falsos deuses. Vai ser a mesma coisa, todos os ídolos dessa terra, tudo que foi colocado acima de Deus, foi colocado em prioridade na vida das pessoas, tudo vai ser destruído. Olha que coisa maravilhosa, as pessoas vão...
vão pegar esses ídolos e vão tentar fugir, né, esconder, morrer, né, vão entregar, lançarão esses ídolos para os ratos e morcegos, né? Eu entendo assim, imagina você fugindo de casa e você cometeu um crime muito grande e você precisa apagar as provas para se esconder, né, para não deixar rastro de prova. Então acho que vai ser isso, ó, vamos se desfazer desses ídolos e vamos se esconder, porque está vindo o juiz justo, aí está aquele que vai julgar de forma justa, santa e perfeita, gloriosa e esplendorosa, e nós precisamos apagar os rastros das coisas erradas aqui que fizemos, como se isso servisse diante de Deus, né? Como se isso fosse realmente trazer para eles algum tipo de alento. E a gente vê aqui que não, pelo contrário, eles vão tentar fazer isso, eles vão se esconder, eles vão buscar se esconder. Em Apocalipse a gente vai ver que mesmo eles tentando se esconder, eles não conseguem, eles vão ser achados, né? Eles vão, inclusive, lá a gente sabe que eles vão querer morrer e eles não vão nem conseguir morrer. Eles vão querer morrer porque passar pelo juízo de Deus vai ser algo tão tenebroso, ele fala aqui, né, de terror, né, de tão aterrorizante, que eles prefeririam morrer do que passar pelo terror da justiça de Deus. Mais uma vez, não é terror de Deus, é da justiça de Deus, que é tão santa, é tão maravilhosa, é tão esplendorosa, que eles vão ter um medo assim tão grande. Então não vai ter ninguém que não passe por isso, né? Exceto aqueles que humildemente reconhecerem a necessidade da justificação por meio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ou você reconhece Jesus Cristo, ou você estará do lado desses daqui, que vão tentar esconder seus ídolos, não vão conseguir, vão tentar se esconder e não vão conseguir. Vão ter que passar pelo terror da justiça divina. Mais uma vez lembrando, qual é o propósito do profeta aqui? Trazer para o povo, então, essa necessidade do arrependimento. Falar, vocês estão andando por caminhos altivos, caminhos arrogantes. Abram seus olhos, porque se vocês não abrirem seus olhos, vocês vão caminhar para o terror da justiça. Lembrando que ele começa a passagem mostrando do outro lado, pelo contrário, se vocês se arrependerem, se vocês andarem na luz novamente, vocês poderão gozar da glória, do esplendor, do reinado de paz, do reinado de construção, de ensinamento, do reinado que nós andaremos pelas veredas da justiça do nosso Senhor. Olha o contraste aqui, né? É muito bom isso, né? Então, olha que coisa interessante. Eu penso que mais do que a gente ficar discutindo na nossa vida se tem reino, se não tem reino, a gente crê o seguinte, quando eu digo terreno é um reino milenar, né? Um reino de 1000 anos, literal ou não. É a gente pensar que, indiferente disso, nós vamos viver na glória. Uma coisa é clara para todo mundo, um dia Deus vai restaurar todo esse mundo, ele será perfeito, né? Quando a nova Jerusalém descer do céu, ele vai unir céus e terra novamente, fazendo o propósito de Deus ser cumprido lá do Jardim do Éden, propósito que ele tinha lá no Jardim do Éden, que era o homem subjugar toda a criação sobre o governo divino, para que a glória de Deus fosse refletida por meio da vida do homem. Mas agora olha que coisa maravilhosa, esse reinado vai ser um reinado que não vai ser mais Adão o nosso representante vai ser Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o próprio Deus encarnado na pessoa de um homem. Então isso é maravilhoso, é a nossa esperança, né? Avançando aqui então no texto, nós vimos então até o versículo 22 e fechamos então o capítulo 2, trazendo então essa destruição dos arrogantes, dos altivos, dos ímpios, dos injustos, né? E agora, Deus vai trazer por meio de Isaías uma palavra de novo para Israel. E aqui eu entendo, do versículo 1 ao versículo 15, que ele vai estar fazendo uma dupla profecia, apontando já do juízo parcial para os períodos que viriam, né? Terminando no período da Babilônia, do exílio babilônico, mas isso sendo um paralelo também
para o que vai acontecer no final dos tempos, né? Então é uma mistura do julgamento parcial com o julgamento final. Então, do versículo 1 ao versículo 15, nós temos assim: porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice, o perito em encantamentos, O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, e cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, e as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com o seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle destas ruínas. Naquele dia, o outro levantará a sua voz dizendo: não sou médico, e não há comida nem roupa em minha casa, não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou, e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. O opressor do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. O meu povo, os seus guias, enganam você e o destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram essa vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. Então, gente, aqui nós passamos a ver, né, a condenação de Israel de novo. Ele volta a apresentar também então as falhas de Israel. Eu só esqueci um negócio, voltando um pouquinho, no capítulo 2, versículo 22, ele fala algo interessante, né? Afaste-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em quem ele deve ser estimado? Colocando aqui: não depositem a sua confiança em seres humanos, porque eles são frágeis como vocês. Basta tirar o respirar deles e eles se vão. Então, coloquem a confiança de vocês naquilo que é eterno. E quem é eterno? O próprio Deus. Então, não confiemos em homens, mas confiemos em Deus. Falando então aqui agora do capítulo 3, da passagem de 1 a 5, aqui nós percebemos então, né, versículo 1, Deus falando que tiraria o sustento deles, tiraria deles todos aqueles que eles depositavam esperança, né, do versículo 2 ao 4, seus líderes, seus governados, né, seus anciãos, seus capitães, seus conselheiros. Deus iria tirar tudo deles, né? Eles seriam governados, né, versículo 5, por pessoas desrespeitosas. Haveria grande opressão, né, neles a respeito disso. Pessoas que governariam com desobediência, né? Olha só: o Senhor lhes dará meninos por chefes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, um oprimirá o outro, né? Eles serão oprimidos. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres.
Então aqui eu já imagino Deus profetizando sobre as calamidades que eles teriam nos próximos anos, principalmente a calamidade que eles teriam na assolação de Jerusalém por meio de Nabucodonosor, por meio do Império Babilônico. Então Deus falando isso para vocês, a ponto de chegar no versículo 6 e Deus falar: ninguém vai querer governar vocês. Vocês vão chegar, a calamidade no meio de vocês vai ser tão grande que vocês vão querer que alguém governe, e as pessoas falam: não quero não, né? Eu não tenho suprimento para te dar, não tenho capacidade de te governar, não quero te governar. Não me coloque nessa direção. Então, bacana, e mostrando para a gente já então essa condenação parcial de Deus. Do 8 ao 15, né, nós vemos a condenação dos líderes que estavam guiando o povo para esse mau caminho, né? Porque eles estavam desafiando o Senhor, versículo 8, né? Jerusalém estava arruinada moralmente, já não tinha mais moral. Eles estavam levando o povo a pecar de forma aberta, a ponto de no capítulo do versículo 9, Deus de novo comparar a situação de Jerusalém com a situação de Sodoma. O pecado era algo tão natural entre eles, tão aberto entre eles, que eles estavam com o mesmo estado moral do povo de Sodoma. E aí Deus já faz uma primeira: ai da alma desses, ai desses que condenam. E na verdade ele faz isso falando da condenação desses que estão, né, caídos, e no 9 ele dá uma, no 10 ele faz já uma exortação para o justo, né, fazendo: você colherá as boas obras que você está plantando. Fique tranquilo, tenha paciência, que você está vivendo numa geração injusta, mas você sendo justo, o bem que você está fazendo será abençoado. Você vai colher coisas boas pelo bem que você está fazendo. E no 11 ele volta a condenar. Já o perverso vai pagar todo o mal que ele está fazendo. Então era uma exortação para o justo e uma palavra de condenação para o injusto. Você vai ser abençoado pelas suas boas obras, ele vai ser amaldiçoado por todo o mal que eles estão fazendo. Esses líderes, né? Uma coisa interessante, ele fala que os líderes eram inexperientes. No 12 aqui ele fala da situação de meninos e mulheres, né? Que naquela época, na cultura da época, tinha essa conotação de inexperiência para o governo, né? Eles enganavam, eles destruíam os caminhos retos. Até quem queria caminhar por um caminho reto, eles destruíam esses caminhos e o povo se desviava por causa disso, né? Então quer dizer, os líderes estavam sendo condenados também, todos eles, porque eles não estavam conduzindo as pessoas e o povo pelos caminhos de Deus. Pelo contrário, estava permitindo a corrupção de forma aberta, o pecado de forma clara, de modo do povo estar sendo comparado com Sodoma e Gomorra, né? E aí no versículo 13, então, nós vemos Deus se colocando para julgar a eles, né? Deus falando: vocês vão ser julgados por isso, né? O Senhor levantará para apresentar sua causa e apresentará para julgar todos eles, né? O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Vocês arruinaram o meu povo, esta vinha, vocês roubaram os pobres, né? Fora eles levarem o povo para pecar, levarem o povo por maus caminhos, eles roubavam, eles exploravam os pobres, eles exploravam os mais humildes, as viúvas, né? Deus condenando a atitude aqui dos líderes, não muito diferente do que acontece com os líderes religiosos hoje. Muitos líderes religiosos agindo da mesma maneira, roubando os pobres, roubando as viúvas, levando o povo para maus caminhos. Olha como a história vai se repetindo, né? No versículo 15, né? Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando, Deus chamando a atenção deles, Deus falando: gente, abram o olho de vocês, olha o caminho que vocês estão indo, caminho de condenação, caminho de injustiça, caminho de impiedade, caminho de ódio do próximo, de opressão ao próximo, sendo que eu desejo que vocês amem teu próximo de todo o coração, que vocês amem teu Deus de todo o coração. Pelo contrário, eles estavam indo por caminhos desvirtuados, caminhos, né, que não eram justos, né? Eu ia continuar para a gente terminar do 16, versículo 16 até o 4.1, mas nós já estamos com o tempo
avançado, eu vou deixar para falar essa passagem, então continuar, né? E aí no encontro que vem a gente fala então do 3:16 até o capítulo 5, fechando o capítulo 5. Mas é importante, gente, quando a gente estude Isaías, a gente traga isso em mente e no nosso coração. O chamado de Deus para o arrependimento. E esse chamado é um chamado que é feito insistentemente para nós, é um chamado que foi feito para aquele povo na época e é feito para nós hoje também. Deus mostra em toda a história, em todos os momentos, o que vai acontecer, seja na glória, no esplendor, na paz, numa construção de um reino perfeito que Ele nos garante, seja na condenação eterna. Então nós temos hoje dois caminhos a seguir. Ou a gente vai para esse caminho da glória, do esplendor e da paz e do reinado divino sobre as nossas vidas, ou a gente vai para o caminho da condenação. Esse é o chamado de Isaías para o povo de Israel. Esse é o chamado de Isaías para nós. Quando eu digo chamado de Isaías, entendam, chamado de Deus por intermédio do profeta Isaías. Esse é o chamado que Deus faz para todos os povos hoje, para todas as raças, para todas as nações, para que se arrependam, para que reconheçam esse mal, para que reconheçam a arrogância, a altivez, o orgulho, a infidelidade, para que larguem seus ídolos e se entreguem plenamente para o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso nós vamos ver na semana que vem também, na passagem do capítulo 4, que vai nos falar sobre o renovo que Deus promete, o Messias que Ele promete, que hoje nós já conhecemos e sabemos que é Jesus Cristo, que naquela época o povo ainda tinha como alguém que viria no futuro. Nós hoje já sabemos quem é, nós hoje já temos a oportunidade de contemplá-lo, a oportunidade de segui-lo, a oportunidade de amá-lo e com isso, como resposta disso, obedecê-lo. Afinal de contas, na sua obra de redenção, na cruz do Calvário, nós passamos a ter acesso ao Espírito Santo de Deus, que hoje habita plenamente em nosso coração e nos dirige, não de Jerusalém, mas de dentro de nós, para que andemos na luz, para que andemos no caminho e na lei do Senhor. Que nós possamos ter fé nisso, que nós possamos acreditar nisso, que nós possamos viver por isso e viver sobre isso. Aguardando, desejando, orando, clamando pela restauração, pela glorificação e pelo esplendor final que Deus está nos prometendo. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem então a gente continua. Se vocês tiverem algum comentário, coloquem aí no chat ou então me escrevam lá no grupo do WhatsApp e que a gente possa desejar, como Isaías nos dirige aqui, cada vez mais isso, cada vez mais conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus e entender o que Ele espera de nós. Amém? Eu vou orar então terminando, a semana que vem a gente se vê de novo e espero que vocês tenham uma semana abençoada. Papai, obrigado por mais esse momento, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua direção. Obrigado pelo Senhor nos permitir conhecermos o Senhor cada vez mais. Dê ao nosso coração humildade, dê ao nosso coração simplicidade, amor, obediência. Por favor, nos capacite por meio do seu Santo Espírito para vivermos para a glória do teu santo nome, vivermos o teu esplendor. Nós não sabemos ainda muita coisa, mas o Senhor tem nos revelado. Nós já sabemos, porém, que nós podemos já tomar posse do teu reino. Mesmo vivendo aqui como peregrinos nessa terra, nós hoje já temos como saber que nós não somos daqui. Nós somos hoje súditos do teu reino. Revela para nós o teu reino, venha o teu reino sobre nós, para que nós possamos viver de acordo com os súditos do teu reino. E esperando, desejando, amando, clamando para o restabelecimento final do teu reino, para a tua glória, para o teu esplendor, para o teu amor. Muito obrigado, papai, muito obrigado, Senhor Jesus, e muito obrigado, Espírito Santo, por essa verdade. Gostaríamos de consagrar nossa semana nas tuas mãos, entregar nossa vida para o Senhor. Nos dirija, por favor, que nós possamos ter uma semana orientada no Senhor, dirigida por seu Santo Espírito e para a glória do teu santo nome. Peço isso por mim, para minha família,
Peço isso para todos os nossos irmãos, para os seus familiares, que nós sejamos luz do mundo, sal da terra e que o Senhor brilhe em nós, que nós sejamos canal para as pessoas conhecerem o Senhor. Nos dirija também em evangelização, em discipulado, para que possamos te obedecer. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, entregamos a nossa semana nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até lá. Até a semana que vem.